1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário, o templo de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Se não sabeis, vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em vós? Se alguém destruir o templo, o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, a casa de Deus, o templo, que sois vós. Diga glória a Deus, e glorifica o verbo de Deus, a palavra Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, está vindo buscar a sua igreja, e que está aqui na divina pessoa do Espírito Santo, nosso Deus. Então, nós temos que cuidar bem do templo de Deus, que somos nós mesmos. O Espírito Santo é Deus. Só vai ser salvo aqui de toda esta coisa e do mundo e para o céu aquele que tiver o Espírito de Deus dentro dele, morando. Se tiver, não vai. Olhe para cá. Já li, agora olhe para cá. Amém? Então, nós, o corpo humano, a alma e o espírito que é dentro do corpo humano, serve de morada de Deus, do Espírito de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo mora no ser humano. Criou o ser humano para morar dentro dele. Criou Adão para morar dentro de Adão. Criou a Eva para morar dentro da Eva. Mas, como Adão desobedeceu e a Eva, não é isso? Obedeceram. Desobedeceram, Então, o Espírito Santo se retirou deles. Deixou de ser a habitação de Deus. Então, criou Adão do pó da terra, soprou o Espírito em Adão, tornou-o ser vivente e habitou no Espírito de Adão, na alma e no Espírito do corpo. E Adão era inocente, era feliz no paraíso, até ele desobedecer, Deus se retirar dele e expulsá-lo do paraíso, e ele teve que plantar na terra infértil para comer
para sobreviver. Mas Deus disse que viria um que ia pisar a cabeça da serpente, né? Deus estava pronto a perdoar se o Adão se arrependesse da sua desobediência e começasse a obedecer novamente, para poder o Espírito Santo habitar. O Espírito de Deus, ele é o próprio Deus, ele é santo, não habita nem em templos feitos por mãos humanas, feita pela mão dele, que é o nosso corpo, alma e espírito. E Adão destruiu o templo, a casa de Deus, que era ele mesmo, sujou, desobedecendo a ordem de Deus. Então, quando desobedecemos a ordem de Deus, do Espírito Santo, que é Deus, do Senhor Jesus, o Evangelho, quando desobedecemos a santificação, que Deus é santo, o mundo é profano, quando seguimos o mundanismo, quando adquirimos por vontade a natureza do maligno, de fofocar, de duvidar, de intriga, de mundanismo, de querer as cores do mundo, de teimosia, ali quem está morando na pessoa é Satanás. Ele que está morando dentro dela, governando ela. Até ela rejeitá-lo e a pessoa expulsar ele sair. Como é que eu expulso? Vivendo a santificação, escolhendo amar Jesus. Quando eu sou idólatra, coração idólatra, a pessoa está amando a outra pessoa, a coisas, ao mundo, seja o que for. Está amando a Jesus. Está amando. A pessoa não está amando a Jesus. E se ela não amar a Ele, Ele não vai lavar ela, nem o Espírito Santo vai habitar, nem o Pai. Porque tudo depende dEle. Tudo. Ele é o dono de tudo. O Pai ouve a Ele. Ele pede ao Pai, o Pai faz. E Ele faz tudo. A palavra dEle, ela é unânime, ela é poderosa. É Ele que decide. Jesus que decide. A concordância com o Pai o ama, e o Pai concorda na mesma hora. O que Jesus decidia fazer, o Espírito Santo concorda. Então, Ele quis habitar em todos os seres humanos, por isso que Ele derramou o sangue do Calvário, para purificar o indivíduo. Quando o indivíduo se arrepende, larga o pecado, larga o mundanismo. Aí Ele tem prazer de justificar a pessoa, que ela largou o mundanismo, justifica todos os dias e pede ao Pai por ela, porque ela está obedecendo com amor, com gratidão a Ele pela morte dele, não por outras coisas. Funciona assim. Mas a pessoa, ela é rebelde, desobedece pai, desobedece mãe, desobedece a igreja, o pastor, a palavra de Deus, que são os ministros de Deus, obedece a palavra, é teimosa, quer fazer o que quer, acha que não é desse jeito, quer ter a vida antiga dela, corre atrás dessa vida antiga, idolatra pessoas, idolatra o mundo, idolatra a gente. Então ela não está amando a Jesus, né? É preciso ela pegar um câncer, né? Sofrer bem muito, para poder se arrepender, Jesus curar e ela sair glorificando a Jesus e viver o viver santo.
Muitos casos acontecem. Porque ela não é grata. Ela é ingrata. A pessoa é ingrata a Deus pelo que Jesus fez e faz por ela. E se ela é ingrata, ela não tem o Espírito Santo. Então a pessoa, ela destrói. Ele diz que nós somos templo do Espírito Santo, ele mora. E se nós destruir a casa dele, o templo que somos nós, o próprio Pai destruirá o indivíduo. Diz que Deus o destruirá. Aquele que destruir o templo, o santuário, a morada do Espírito Santo, o próprio Pai vai destruir a pessoa. A pessoa, como é que a pessoa destrói o templo do Espírito Santo? A sua vida. A sua alma, o seu espírito não é seu, é de Deus. Deus enviou ao mundo. Você tem a consciência, tem poder de se decidir o que quer fazer. E quando você faz o que é santo, o que agrada a Deus, você está glorificando. Deus vai mais ainda brilhar. Mas quando você escolhe o que é pecado, quando contraria a natureza divina de Deus, você está destruindo o seu espírito, sua alma e seu corpo. Quando você escolhe o pecado, quando você não luta contra o pecado, você está destruindo aquilo que Deus lhe prestou, e você vai ser destruído, para não destruir outras almas, para ir só a sua mesmo, para o inferno, né? Isso é que eu falo de uma maneira geral. Então tem gente que, além de destruir a alma dela, destrói a alma de muitos outros. Por isso que estão partindo logo por aí, cedo. Como é que eu destruo o templo do Espírito Santo, a minha alma? Com ingratidão a Deus. Pode se resumir com ingratidão. Os que estão lá fora não querem ser gratos pelo ar que respira, o livramento. Os que estão aqui dentro são gratos, uma gratidão fingida, interesseira, de que um neto, um bisneto se salve, que os outros se salvem, que ela ganha alguma coisa com isso, que ela se exalte, sei lá, muita coisa. Não é a gratidão por ela mesma, por Jesus ter morrido por ela, ter enviado a alma dela a este mundo, ter morrido, e ela está jogando fora. Ela não quer ser grata, não quer viver o viver santo, ser grata a Jesus por isso. Ela está destruindo o templo do Espírito Santo. Muita gente usa essa palavra para o suicídio, e é realmente um suicídio, não é não? A pessoa está se matando. Não é você atirou na sua cabeça, é um suicídio, se enforcou. Mas estão esquecendo que quando ela está sendo negligente com ela mesma, não que está, quando ela está escolhendo o pecado, ela está se suicidando por vontade própria. O suicídio, você mesmo vai e se mata. Então você está se matando aos poucos, com a fofoca, com a maledicência, falando mal de todo mundo, com idolatria no coração, com soberba, querendo as cores do mundo, com orgulho, com altivez. Está matando o templo do Espírito Santo, voluntariamente. Então, cedo ou mais tarde, Deus destruirá, no sentido lógico de autorizar que Satanás leve a pessoa. Se eu não quer acreditar, eu sugiro que acredite. Pare de
lutar contra Jesus. Pare de fofocar, pare de reclamar, pare de ser rebelde com o pai e com a mãe. Pare de querer as cores do mundo. Parar. Jesus perdoa e passa a habitar ali na pessoa. Não, a pessoa matou-se. Não, só isso não. A pessoa está se suicidando quando ela é idólatra. Logo idólatra, que Jesus abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Quem quer amar pai, mãe, filho, irmão, propriedades, a si mesmo, ama a si mesmo mais do que a mim, não é digno de mim. Tem que ter esse entendimento. A pessoa, quando escolhe o que é mundano, o que escolhe faz a vontade que é má, que é mundana, os desejos carnais mundanos, ela está se suicidando, se matando devagarinho. Está matando o templo do Espírito Santo. Como? Está atraindo mais demônio para dentro dela. No lugar de ser morada do Espírito Santo, é ser morada de demônios. É dentro, é de redor, de todo canto. Porque a própria pessoa escolheu voluntariamente, usou as suas decisões, seu livre-arbítrio, para pecar contra Deus voluntariamente, porque quer, porque gosta, não quer fazer a vontade de Deus, não quer se santificar como é para ser. Está rejeitando o Espírito Santo, está rejeitando. Quantas pessoas conhecem a santa doutrina e não querem de jeito nenhum? Já umas quase morreram, outras estão mutiladas. Não querem de maneira nenhuma serem santos como Deus é santo e existe que seja. Não querem ter o amor entre os irmãos. Não querem ser humildes. Querem viver as mesmas vidas que viviam no mundo, dentro da igreja, achando porque está indo, porque está dando isso, porque está cantando, Deus vai ter misericórdia. Deus não vai ter misericórdia daquele que pecar contra Ele. A Bíblia diz isso. Não vai ter misericórdia. A alma que pecar contra mim, esta morrerá. Está duvidando? Muita gente está duvidando, porque não chegou ainda a morte, né? Lógico. Quando chegar, ela vai duvidar mais não. Não é verdade? Como chegou para muitos, que o Espírito Santo avisou. Eu falei, né? O menino falou, eu falei. Quiseram acreditar depois que morreu. Ainda não querem acreditar. Se nega porque não querem viver a santa doutrina. É complicado, rapaz. Se conserte. Depois da manhã, amanhã é terça, quarta-feira vamos fazer um jejum de meio-dia às 7 da noite, toda a igreja, pedindo para Deus nos libertar, porque o negócio está feio. Cada um se conserte, porque Deus mostrou almas caminhando no inferno lá, fila do inferno, 3 vezes no caminho do inferno. Pensa que é mentira? É verdade. Se conserte toda a igreja, conserte, larga essas coisas, porque já você já sabe o que tem que fazer. O Espírito Santo não vai mais falar, não vai mais. Não sei se vai dar uma chance, a pessoa vai cair lá, ele vai tirar, não sei. Se vai arrebatar, eu sei que vou mostrar as aulas de vocês lá na fila, na recepção. Não querem se santificar, não querem fazer o que é certo, não querem, duvidam,
porque não chegou ainda o juiz, porque não... orando que não seja um juiz definitivo. E se for, não tem mais jeito. Mas ele disse que a pessoa que se arrepender e largar, ele perdoará. Perdoará. Pensa que é brincadeira as coisas de Deus, a santa doutrina, os santos ensinamentos, está ouvindo a voz do Espírito Santo e está fofocando, e não está acreditando, não está querendo fazer, acha que não é. E vai chegar uma hora que ele não vai mais falar, não. Vai dizer, e a pessoa estiver lá e tanto que ele me avisou, deixa eu ir lá agora, não pode mais. Não pode mais. Aprendeu isso? O mundo espiritual, ele não brinca não. Principalmente quando a pessoa está seguindo a verdade, ela sabe, ela vacilar e não se consertar, ela não se consertar, não largar o pecado. Deus já mandou várias vezes você fazer isso, fazer aquilo, se afastar de pessoas, tirar pessoas do coração, parar de preocupação, ser humilde, simples, lutar com todas as forças pela sua salvação. Não está lutando, acha brincadeira, tem gente achando brincadeira. Isso é matar o tempo do Espírito Santo. A gente está achando que é brincadeira, sorrindo. Nem as crianças, né, que já são 8 anos, não é para pensar assim mais. É uma guerra que acontece. Acontece uma guerra, e a sua alma está em jogo, e você está preocupado com as almas dos outros. Sabe nem se vão se salvar, se Deus vai salvar. Sabe nem se Deus já rejeitou, vomitou eles. O apóstolo Paulo diz, né, lá, Coríntios, o marido, né, santifica a mulher, que a mulher que é incrédula, e a mulher santifica o marido que é incrédulo. Se a mulher consiste em morar com o marido, né, aceita. Se o incrédulo consiste em morar com a outra, que aceite, se consiste, porque assim os filhos serão santificados a Deus. Ele fala isso, que um, né, vai santificando o outro, senão os filhos... Olha aqui. Senão, aí ele diz, se o marido não consentir morar com você, deixa ele lá, você não é escravo. Aí ele diz no final, como vós, mulher, pode saber se seu esposo vai se salvar, e como vós, homens, sabeis se vossas esposas irão se salvar. Ou seja, vocês não sabem nem se vocês vão se salvar, quanto imagina os outros. Primeiro Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7,14. Primeiro Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus
nos chamou em paz. Pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvará tua mulher? Olhe para cá, o apóstolo Paulo está dizendo que não se separe o homem e mulher, somente em prostituição, né? E se separarem, um volte para o outro, perdoe. Mas se o marido for incrédulo e não quer morar, deixa ele lá longe. Se a mulher for incrédula e não quer morar com o marido, deixa lá longe. Então você mora com a pessoa incrédula, você está sendo escravo da pessoa que é incrédula. Você vai ser incrédulo do mesmo jeito que ela, se apartar de gente incrédula. Não, eu vou salvar meu marido aqui, vou ficar com ele mesmo assim. Ele não quer morar comigo, mas vou correr atrás dele e vou salvar ele. Ele está dizendo que você não é escravo. Se a pessoa não consente em morar com você, porque não concorda com as mesmas coisas, aí você vai consentir com ela, você vai estar concordando com a maldade dela. Ele não consiste, deixa ele ir lá e fica aqui. Isso serve para pessoas incrédulas. No trabalho, qualquer canto. Pessoa incrédula ali no trabalho não quer conversar com você, você vai atrás da pessoa, pelo amor de Deus. A pessoa passa mais tempo no trabalho que em casa. Todo dia está vindo ali, a pessoa sabe o seu proceder. Não quer ouvir, você vai sair correndo atrás. A pessoa já não quer ouvir, ela está longe de você. Ela está se humilhando, vendendo Jesus preço de banana. Aí ele diz: ó, não é obrigado um ficar com o outro. Ou seja, a pessoa incrédula está ele escravizando a parte desse indivíduo, porque ele é incrédulo, não quer viver a palavra de Deus, e você está perdendo a sua alma por causa dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aí ele diz: ó, mulher, como é que tu sabe que tu vai salvar o teu marido? Como é que tu sabe, marido, que tu vai salvar a tua mulher? Como é que tu sabe, mãe, que tu vai salvar o teu filho? Como é que tu sabe, filho, que tu vai salvar a tua mãe? Não, se eu estiver lá, ele vai ser salvo. Então você é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então você é Jesus, que Jesus guarda a pessoa. E quando a pessoa dorme, acorda, se deita, dorme, acorda, é Jesus que guarda. Então você é Jesus. Pronto, é Jesus. Não, porque então você é Deus que faz descer chuva e sol para todos. Aí a pessoa fica com o incrédulo anos e anos, perdendo a alma dela junto com o incrédulo, no mesmo convívio, em casa ou no trabalho, seja onde for, sendo escrava, servindo a Satanás, que o outro é incrédulo. Não sirva a Satanás não, que é incrédulo não. O apóstolo Paulo diz aí. Então tem pessoas destruindo o templo do Espírito Santo em convivência com incrédulos, dando ouvido a pessoas incrédulas, concordando com pessoas incrédulas, sendo escravizado, por estar destruindo o corpo da pessoa, o templo do Espírito Santo. Você está em trevas, do jeito que aquela pessoa está, ele também está. Então tomem cuidado, se consertem. Como sabe tu que teus netos vão se salvar, hein? Se tu nem mesmo está salvo. E o apóstolo Paulo diz: a mulher
que o marido queria ela de jeito nenhum, se apartar e ela atrás. Sabe nem se a pessoa, até gente que tem demônio aí disfarçado em ser humano, tem espírito maligno do mar andando por aí disfarçado de ser humano, que não é ser humano, que aparece em forma de homem, bonito, de mulher, que se deita com outro. Tem gente se deitando com demônio, saindo, se prostituindo com demônio, pensando que é mulher, pensando que é homem. É o mundo espiritual. Sai por aí, vê uma pessoa, não sabe nem quem é. Tem gente já que nasceu consagrada a demônio, no ventre. Ele trabalha de macumba no ventre. Como o anticristo vai nascer já condenado para isso. Vai ser um demônio encarnado no corpo, não é um ser humano. Só não sabe nem o que está acontecendo por aí. Mas Deus sabe. E se Ele está nos guardando, está mandando fazer, faça. Que Ele sabe o que está fazendo. Tem satanista, tem feiticeiro, tem bruxo, tem gente que estupra criança, bebê de 1 mês, 2 meses, em rituais satânicos. Gente do governo que faz isso aí, que é satânico. Pessoas fazem pacto demoníaco na política, nem tem como uma coisa do mundo. Pessoas que estão ali, você nem sabe, da sua família, que leva o seu nome para o terreiro de macumba, para espiritismo, para candomblé, para tudo enquanto a igreja católica. A pessoa faz bruxaria quando se ajoelha aos pés do santo e pede alguma coisa ao santo. É uma bruxaria que ela está fazendo, uma feitiçaria. Iniciou-se na igreja católica a feitiçaria, a bruxaria, pelos padres. Você botar os testemunhos dos padres, seus padres tudo diz. Rituais satânicos, nessa seita satânica por aí. Dá a entrar no mar, né? De costa, dá 7 pulos no mar. A rainha Manjá, um demônio, está consagrando a vida da pessoa, levando nomes. Tudo isso aí é feitiçaria. Fazer oração a santo. Sabe nem quem é o indivíduo, sabe nem que procedência, e é atrás de salvar o mundo. Salva o mundo é Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Então não destrua o templo do Espírito Santo, o corpo que Ele criou com tanto amor, que soprou o Espírito, porque Ele destruirá, permitirá que Satanás destrua no inferno eterno, que não tem mais saída. Você acha que está sofrendo, você acha não sei o quê, que é muita dor porque estão desunidos a família, que é muita dor que o filho está não sei o quê, que é muita dor isso, que você não sabe o que é dor não. Você quer conhecer o que é a dor mesmo? Quer conhecer o que é sofrimento? Falta de esperança de nunca mais sair dali? Se quiser, sugiro que não queira, que você glorifique a Jesus, porque Ele sentiu essas dores por você. Mas se quiser, a pessoa tem livre-arbítrio. O Espírito Santo não vai contender por muito tempo com a pessoa. Né, a Fabiana, não sei o que, Anastácia, como é o nome da mulher? É, Fabiana.
A mulher destruiu o templo do Espírito Santo. Com obesidade, né? Com obesidade. Com batom, com maquiagem, cantando para demônio. Pregando coisas que não em verdade, que é pastor. Aí você acha o quê? Foi destruído, como muitos. O outro que se matou, desde de cedo, a família de crente, e ele sendo pastor, sendo que vai um cara de corpo por aí, o Espírito Santo usando todo mundo para mandar ele se arrepender e viver a santa doutrina, ele lutando contra, aí se mata, aí está no inferno, é ruim, Deus é ruim agora, Deus que é ruim. Teimoso, teimando contra o Espírito Santo, anos e anos dentro da igreja, o Espírito Santo falando, ele teimando, o Espírito Santo pedindo para ele parar de idolatrar a gente, para de idolatrar muito, fazendo um cara de correr jejum, levantando, movendo o céu, e a pessoa dada teimando, sorrindo, achando que é brincadeira, destruindo o tempo, vai ser destruído, vai ser, acabou-se, e é justo. Não vê ninguém querer se arrepender, não vê ninguém soltando uma lágrima, não vê ninguém dizendo, não vou fazer isso que eu faço o que é certo. Não vê ninguém fazendo isso. Não vê ninguém procurando saber o que é certo. Ela não procura, mas Deus é tão bom que manda lá, mostra, e para ela ver, e ela fecha os olhos, se recusa, quer sair, não quer ver, não quer enxergar, ainda fica com raiva, e outro luta contra, e por aí vai. Aí chega juízo. Aí Deus é ruim, Deus é mau, que a pessoa era boa, era para ter morrido, que está cantando no céu, que está não sei aonde. Só Deus sabe onde ela está. E ali não jamais sairá. Não amou Jesus. Se amasse, tinha feito o que ele mandou fazer, tinha sido grato a ele, viver na santificação, amando ele de todo o coração, não os outros, nem nada, nem a pessoa, nem este mundo. Passei hoje ali no shopping, em frente ao Parangaba, quando vinha, lotado de carro, lotado, que não tem mais onde caber. No centro, as pessoas tudo em fila lá de fora, feita gente retardado, cego, atrás de entrar na loja para comprar. E Satanás achando graça. As igrejas fechadas. E o tumulto no centro, que é melhor de gente, nas calçadas em cima do outro, passando coronavírus para o outro, se tiver. É as igrejas fechadas. Podia abrir com tanta gente, um senta aqui, outro lá, mesma coisa. Se você for para o centro que eu tive, você vê. No shopping, onde você for. Mas o povo quer isso, o povo gosta disso, o povo vive para isso, o povo se alegra com isso, se delicia com isso, e quer enxergar isso aí, não quer enxergar o santo que é céu, quer enxergar o que é terreno, quer ir atrás, quer comemorar, quer fazer tudo que não presta. Bora que seja mostrado para ela que ela está errada, é dado misericórdia, é dado isso, para ver se ela menos para, se arrepende e para. Nem para ela não para, é para ela retroceder no pecado, deixar, no mínimo parar. Ela não faz nada disso, finge que não vê, acha que vai dar tudo certo, porque Deus é bom, não chegou o juízo ainda para ela, se enganando com os entretenimentos, com as coisas do mundo, tendo prazer mais com as outras coisas do que com Jesus. Tem prazer de mais estar com a família, de mais estar com o filho, de mais estar não sei aonde, não sei como, do que estar com Cristo.
tem mais prazer, porque se ela não tivesse, ela estaria com Cristo satisfeita. Não é sofrer, nem Satanás nem atacar. Não, atacar isso aí, você não está nem aí. Olha, ele isso aí não está nem aí. Se eu fizer isso com o filho dele, ou se eu fizer isso com ele, ou se eu frustrar o plano dele para hoje, ele não vai sofrer, então eu não vou nem frustrar, não adianta. Se ele for ali, eu furar o pneu da moto dele, ele vai estar nem aí, já está feliz. Aí ele vai estar ali evangelizar, ele vai dar glória a Deus. Não vou nem furar, ter o trabalho de furar. Nem ter esse trabalho. Satanás age assim. Que faz a pessoa sofrer, a pessoa errar. Por isso que a pessoa tem que estar com Deus, somente Ele em seu coração, e amar somente Ele, para poder não sofrer, não desapontar Deus. Não, então é seta de todo acaso. Você se importa com tudo, irmão? Está vindo seta, confusão. Então você se importa com tudo. Você se importa com o seu neto, se ele comeu, seu filho. Você se importa com o vizinho. Você se importa com tudo. Você é Deus que quer dominar tudo. Aí ataca um aqui, outro ali, ai, começa a morrer. Assim é muito fácil para Satanás. Esse aí não tem humildade, esse aí não tem Deus no coração. Esse aí eu acerto as setas a um bocado de canto, faço ele sofrer. Aprender isso. O primeiro sinal é isso, que a pessoa não tem Jesus. Primeiro sinal é isso. É que vai sendo acertado e vai caindo, vai se preocupando, vai se afligindo, vai caindo. Então não destrua o templo do Espírito Santo com mentira, com maledicência, com murmuração, com reclamação, com falta de gratidão, com falta de santificação, correndo atrás do que é profano, se alegrando com o que é profano, tendo prazer com o que é profano e não quer ter prazer com as coisas de Deus, não ouvindo a voz do Espírito Santo, não fazendo. Não, isso é bobagem, isso é. Aí procura outro canto que não é, que faz que ela gosta. Aí vem o juízo. Então o recado foi dado, cada um se conserte. Não adianta fazer a oração e expulsar o demônio, que o demônio volta de novo para a pessoa, volta com mais, porque ela não consegue se santificar, obedecer a Deus, não consegue ser humilde, obediente, sincero. Não adianta estar expulsando demônio tanto tempo, se matando, expulsando demônio, usando o nome de Deus em vão. O nome de Deus, ele é poderoso. Em Israel eles só citam na oração. É santo. Agir qualquer coisa, ai meu Deus, meu Deus em todo canto. Ai Jesus, até piada faz. O nome de Deus, Jesus, é poderoso, é santo, é para ser usado uma única vez numa necessidade extrema, para ser glorificado, não ser usado de qualquer maneira, ser a menor reverência, não o menor critério. Amém? Então, depois da manhã, a reunião de libertação, pela nossa vida espiritual, faça pela nossa vida, pela sua vida, faça um jejum, se conserte, cuide da sua alma, para
né, que a sua alma não caia no abismo, como muitos já estão caindo, se perdendo, né, que vivem a santa doutrina. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. A pessoa começou tão bem, agora está mal. Sinal que pode ficar bem de novo, né? Pode ficar bem de novo. Começou as coisas de Deus com entusiasmo, não ligando para nada, nem para ninguém, só para a vida espiritual e tudo dando certo. Aí começa a ver as coisas do mundo, começa a ter uma liberdade, começa a ter com a mãe, começa a achar querido, começa a achar que vai dar certo, começa a ouvir o que não é para ouvir, falar com gente que não é para falar, começa a se iludir, aí cai. Feche seus olhos. Pai querido e Pai santo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, glória eu te dou, Senhor, te agradeço por este dia maravilhoso. Peço perdão por mim, para a tua igreja, e nos fala ao nosso coração, a cada um, onde devemos nos consertar, meu Senhor. Mas desde já nos perdoa todos os nossos pecados, confessados ou não. O Espírito Santo não se retira de nós, meu Senhor. Não retira a tua bondade, a tua misericórdia, meu Senhor e meu Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.